vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
rocha eterna, inabalável, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir nas eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Olá, irmãos, graça e paz. E nesses dias estressantes de coronavírus, de pandemia, é necessário nos debruçarmos na palavra de Deus para buscarmos a instrução do Senhor. E no dia de hoje eu gostaria de meditar com você em Lucas capítulo 2, desde o versículo 1 até o versículo 7. E é um texto bem conhecido, é um texto do nascimento de Jesus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, o tema que eu gostaria de conversar com você é como será a vida, ou como viver após o coronavírus. Como será a nossa vida após o coronavírus? É uma grande incógnita, e a grande pergunta que nós fazemos é esta. Por mais que a gente pense no futuro, não podemos programar exatamente o que irá acontecer. Enquanto a classe política e empresarial está preocupada com os rumos da economia, nós também nos preocupamos como famílias e também como igreja com os rumos e o futuro da própria vida e da própria família depois disso tudo. Depois que isso passar, nós nem sabemos quanto tempo ficaremos isolados uns dos outros. Mas nós temos a certeza que Deus está no comando da nossa vida. E desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos então fazer essa reflexão. Como viver após o coronavírus? O texto que nós lemos é um texto bem conhecido, já falei, e é justamente naquele período em que Maria tem se chamado para gerar o Salvador. Por mais romântica que essa história pareça, é bonita, e ela fala em dado momento, no versículo 38 do capítulo 1 de Lucas, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Se submetendo, José a princípio fica um pouco assustado, mas o anjo aparece, o anjo comunica. Bom, eles se submetem ao plano de Deus. Essa é a grande questão e a grande verdade. Mas mesmo se submetendo ao plano de Deus, o futuro é uma coisa muito incerta. Naquele ambiente ela não estava casada, ela
estava noiva, e aquilo naquela cultura era um escândalo, não deixar de ser um escândalo, e ainda por cima acontece um decreto governamental, um decreto do governo para mudança, para que a pessoa se alistasse, para saber quantas pessoas tinham no império e que cada pessoa deveria ficar na cidade de sua família. E aí José tem aquele deslocamento com Maria, e parece até bonitinho e tal, mas são 160 quilômetros de distância. A verdade é que eles saem da zona de conforto, do projeto de vida deles, para se submeter ao projeto de Deus. Essa é a grande verdade. E, baseado nisso, eu chego à seguinte conclusão: muitas vezes as nossas vidas, ou a nossa vida, ela é mudada por decisões que nós não tomamos. Maria e José tinham os planos deles. Era um período de noivado, era um período de sonhos, um futuro casamento e tudo, mas Deus tinha outras coisas para eles. Então eles saem por um decreto do governador, e aí o imperador Júlio César, ele quer saber quantos súditos. Ele parou de estudar, que parou de trabalhar, alguns até estão trabalhando mais, alguns até estão se debruçando sobre o computador, estão atendendo pessoas, estão cuidando dos seus afazeres à distância. Mas entendemos que se a nossa vida foi mudada por uma decisão que nós não tomamos, por uma decisão externa, então Deus está no comando da nossa vida. Entender que, embora exista essa preocupação, mas Deus está no comando. Certa ocasião, Jesus pediu para que seus discípulos fossem de barco, ele ficou, e os discípulos foram, lá está em Mateus capítulo 14, versículo 22, e quando eles estão no barco obedecendo Jesus, vem uma tempestade, e depois Jesus vem andando sobre o mar, é o mar da Galileia, e eles acham até que é um fantasma. O desespero é tão grande, porque eles não contavam com este sobrenatural. E Jesus então acalma a tempestade, tudo passa, e aí eles chegam à conclusão: verdadeiramente és o Filho de Deus. Porque ele ordena acessar os ventos e o mar, e além de andar sobre as águas. Queridos, se aconteceram algumas coisas que nós tivemos que obedecer em função de decisões que nós mesmos não tomamos, não se preocupe. Jesus acalma as tempestades da nossa vida. Em segundo momento, nem sempre dá para planejar as coisas. E aí é o caso, José também subiu da Galileia, de Nazaré para a Judéia, cidade de Davi, para Belém, e não era vontade deles, eles queriam ficar ali em Nazaré. Mas naquele momento, eles têm que se submeter. Talvez José tenha até dito para Maria: sabe, Maria, tudo vai dar certo, vou alugar um hotel de luxo, talvez, vamos pensar assim, uma suíte com banheira, com hidromassagem, serviço de quarto, tudo vai dar certo, porque Deus nos deu essa missão de carregarmos o Salvador. Talvez até pensasse nisso. Mas não foi isso que aconteceu. Eles foram parar e ganhar esse neném numa estrebaria. Sim. Eu não sei qual eram os planos de cada família. Eu não sei o que cada um estava pensando. Mas a grande verdade é que, nesse caso do casal, não conseguiram achar um lugar adequado para o nascimento daquele bebê. Eu não sei quais são os seus planos.
E eu não sei qual ambiente adequado. Eu só sei que Deus vai suprir todas as coisas. Às vezes nós temos tantas demandas e que a generosidade humana não consegue atender. Se nós tivéssemos milhares e milhares de dólares, quem sabe, a moeda forte, né? Nós atenderíamos às necessidades dos seres humanos. Nesse caso, talvez as pessoas pensassem, puxa, que dó, ela está grávida, está para ganhar neném. Mas não tinha lugar, nenhuma casa, nenhuma hospedaria. O que resta é uma estrebaria. Tá? Quando não há recursos o suficiente, e mesmo com a generosidade humana, a demanda é muito maior. Eu creio. O que a Bíblia diz lá em Gênesis 22, quando Abraão leva Isaac para sacrificar e Deus intervém. Ali Deus se revela como o Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que provê. Eu creio nesse Deus que provê. Mesmo que a demanda seja grande e os recursos sejam poucos. Às vezes as condições que nos são dadas não são a que queremos. Estamos dentro de casa, talvez você não tenha condições ou não possa comprar exatamente o que precise. Mas Deus lhe dará exatamente o que é necessário. Creia nisso. Creia na provisão do Senhor. Creia no cuidado do Senhor todos os dias. A verdade é que o amanhã pertence a Deus, assim como a nossa vida pertence a Deus. Tentar antecipar o amanhã e tirar o amanhã das mãos de Deus é fora de cogitação. Eu quero concluir contando uma historinha para você. Há muito tempo atrás tinha um povo aproveitando o verão e havia um lago muito grande e as pessoas brincavam, nadavam e até que tinha ali um salva-vida que estava sempre presente e até que um homem começou a se afogar e gritar por socorro. E o salva-vida olhou, chegou na beira do lago e cruzou os braços. E as pessoas gritavam, você não vai salvar o homem? O homem gritava e gritava e o homem começava a afundar, voltava, gritava, levantava a mão e as pessoas, você precisa salvá-lo, ele vai morrer. E o salva-vidas apenas dizia, eu sou profissional, calma, eu sei o que eu estou fazendo. E ele continuava ali de braços cruzados, olhando para aquele homem. Então quando o homem afundou, ele correu lá, pegou o homem, trouxe pelo cabelo, colocou na beira do lago, fez massagem, respiração e trouxe o homem de volta. Então as pessoas perguntavam, por que você deixou ele se afogar se você viu que ele estava precisando de socorro? E ele apenas respondia, é simplesmente porque eu sei o que eu estou fazendo. Aquele homem, enquanto ele tinha forças, quando eu fosse salvá-lo, ele ia segurar o meu pescoço. Nós dois afundaríamos e morreríamos afogados. Quando ele não teve mais nenhuma força, então eu fui lá e o peguei e o trouxe. E aqui eu estou com ele. Ele está bem. E todos agradecidos. Sabe, quando a gente não tem mais nenhuma força, o futuro nosso está nas mãos de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Deus tranquilize o seu coração. Deus o abençoe. Deus confirme a direção dele na sua vida. Olha, Provérbios 23, 18. Porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Grande abraço para você, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus.
Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz retorno pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Eu quero orar com você nesse momento, quero abençoar a sua vida, a sua família, e vamos também clamar pelo nosso país e as pessoas que estão de linha de frente, cuidando nessa situação toda. Senhor, no nome de Jesus, nós não entendemos muitas coisas, às vezes somos levados a tomar decisões que outros tomaram por nós. O nosso futuro muitas vezes parece incerto, mas nós cremos que o Senhor está no comando. Assim como aquele casal que ainda não sabia e que tiveram que se deslocar, e o desafio de depender exclusivamente do Senhor. E assim o Senhor deu sucesso, porque o Senhor é Deus no comando. Assim nós entregamos a nossa vida, entregamos a nossa família, entregamos nossa saúde e entregamos também todos os profissionais que estão envolvidos no combate ao coronavírus. Médicos, enfermeiros, pesquisadores, governos, autoridades, em nome de Jesus, da sabedoria e da tua direção. Manda os recursos dos céus, em nome de Jesus, e desperta no povo a generosidade de poder estar ajudando as pessoas que precisam, em nome de Jesus. Também abençoa aqueles que estão nos supermercados, atendendo a população, nas farmácias, e também aqueles que estão nas padarias, ó Pai, leva a tua bênção, especialmente aqueles que estão na estrada, que não podem parar. Abençoa, Senhor, guarda, protege, eles é que transportam e abastecem os estabelecimentos que continuam atuando. Agora, especialmente tua bênção sobre os policiais e sobre o corpo de bombeiros,
sobre os socorristas, ó Pai. É em nome de Jesus que tua bênção seja com todos. Nós oramos porque cremos no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.